Fala, jogadores treinados, sejam muito bem-vindos. Mais uma live hoje, né? E hoje nós vamos falar sobre gesto técnico e capacidade técnica, beleza? Então nós vamos estar falando sobre isso aí, pessoal chegando aí agora. Então nós vamos estar falando sobre gesto técnico, o que é importante você entender, o passo a passo, beleza? Então tudo isso vai ser muito importante aqui. Então eu espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo de hoje, onde a gente vai entrar aí a fundo na questão da capacidade técnica, do gesto técnico, né, a questão motora, da aprendizagem motora e tudo mais, certo? Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. E vocês já baixaram o e-book? Pessoal chegando aí, baixaram o e-book ontem, e-book gratuito, falando sobre como traçar metas e objetivos aí para 2023, beleza? Então quem quiser pode estar garantindo lá gratuitamente. E bom, hoje nós vamos falar um pouco aí sobre a questão da capacidade técnica, do gesto técnico, né? E primeira coisa que a gente tem que entender ao falar sobre isso é justamente entender como que ocorre esse processo no ganho aí de gesto técnico, ou seja, como que a gente desenvolve. O Cauã falou, não tô conseguindo acesso ao e-book. Você entrou lá no site, ô Cauã? O que apareceu lá? Deixa eu conferir aqui pra você se tá tudo certo. Vou te mandar aí no WhatsApp o link, tá? É só você apertar ali em comprar, mas tá R$ 0 e realmente não vai cobrar nada, tá? Nem precisa pôr cartão não, é só selecionar Pix, que aí nem conta nada não, tá? Na verdade eu nem sei como é que, eu acho que ele nem mostra. Eu vou fechar aqui, vou fazer o processo aqui passo a passo com vocês, ó. Quem quiser estar aqui no Instagram, confere ali pelo... Eita. E aí, João, chegando aí o João, ó. Aí você vem aqui, ó, finalizar compra, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver no Instagram. Deixa eu ver. Aí vocês aqui, ó, R$ 0, tá vendo? Aí você põe seu nome aqui. Deixa eu puxar pra cá. Aí. Então aqui, ó, põe seu nome, tal, suas informações aqui e pronto. Aí você escolhe se você quer receber e-mails nossos ou não. Sim, tem que colocar o CPF, mas é da plataforma mesmo, sabe? Tá? Porque não tem como eu tirar essa opção aqui. A não ser que eu tirasse todo o sistema, mas aí não tem como. Aí você só põe aqui suas informações e põe finalizar pedido, beleza? Aí R$ 0 não vai cobrar nada. Então você tem o seu e-book aí. A única coisa que a gente pega aqui é se você quiser receber os e-mails nossos, que é o objetivo aí final desse negócio, né? Eu tô com filtro aqui, pera aí, deixa eu tirar aqui. Pronto. Então é só isso, pessoal, tá? Ó, 6 pessoas já baixaram, beleza? E... CPF não, pô. Não tem nem o que fazer com CPF, não. E aí... Já era, ó. Vamos ver aqui quem baixou. Vou estar olhando agora quem baixou o e-book, hein? Ainda não tinha olhado. Deixa eu ver aqui. 6 pedidos. Não vou mostrar as informações aqui, né? Tá oculto aí pra vocês, mas eu vou dar uma olhada aqui, ó. O Cauã falou que vai baixar mais tarde. Valeu, Cauã. Então, o João Kleber, Raniel, Ivan. Pessoal aí baixou. O João não baixou não. João Kleber aqui. Quem baixou foi o João Kleber. Tá, e aí beleza, pessoal. Hoje nós vamos estar falando então sobre questão técnica. Então a primeira coisa que a gente tem que entender sobre questão técnica é o seguinte. O, o seu gesto motor, ele tem origem na sua infância, certo? Então ele tem origem lá na primeira infância. Por quê? É onde você desenvolve a base motora para o futuro, tá? Ah, beleza, João. Achei que era outro. Então, e aí, pessoal? Ó, primeiro você vai estar desenvolvendo essa base motora. E aí, Miguel? Salve, Miguel. Falou que é a primeira live dele aqui. Show de bola. Então, o gesto motor você vai desenvolver dessa forma, tá, pessoal? Você vai conseguir... como tá funcionando? Não, basicamente, todos os dias a gente faz uma live 1 hora com um tema diverso. Hoje a gente tá falando sobre questão de gesto técnico, né? E agora, os próximos dias, a gente vai estar dando ênfase nisso, tá? Sobre questão do gesto técnico, gesto motor. Amanhã eu tô planejando uma live prática, ou seja, fazendo um treinamento completo técnico, tá? E aí vocês precisam me falar aí se vocês querem, se vai dar certo.
para vocês, porque aí a gente faz amanhã, beleza? Eu coloco o microfone aqui e aí dá pra conciliar. Mas ainda vou organizar certinho se vai dar, beleza? Mas aí eu aviso pra vocês aí nos stories. Então, a ideia é o seguinte, como que a gente começa? Através da neuroplasticidade. Então, quando você está naquela fase inicial de iniciação esportiva, primeira e segunda infância, é onde mais vai dar base. Por isso que nessa fase é muito importante que na iniciação esportiva, a criança ali que está fazendo o gesto, seja feito com qualidade, com assertividade e seja feito o gesto técnico de uma forma que seja correta dentro do movimento, não de força, não de precisão, por exemplo, um chute forte, não é isso o foco. O foco principal naquela idade é conseguir fazer o gesto técnico correto e aos poucos ir melhorando. E aí existem algumas fases, né, que passa pelo estágio autônomo, estágio cognitivo e tal, e o final é o autônomo, mas começa no cognitivo. Então a gente explica isso um pouco dentro dos nossos 2 e-books de iniciação esportiva. E o pessoal que baixou, né, foram aí quase 20 pessoas que baixaram, já tem noção desse conteúdo, desse material, né? Mas não é o foco para vocês que são jogadores, né? Por quê? Porque você não precisa aprender a trabalhar com criança, né? Agora você já tem que pôr em prática em você e aí já tem que ir para sua idade. Então primeiro vai começar na neuroplasticidade e aí eu vou desenvolvendo, o meu cérebro ele vai se adaptando de forma que ele consiga aprender como fazer aquele movimento. E outra coisa que você desenvolve é o tempo. Então, tempo e espaço. Então, você aprende a pôr o tempo certo, fazer o gesto no tempo certo e objetivando ali, tá analisando o espaço, que aí já é a consciência do espaço, certo? Que é a consciência corporal. Então, isso é muito importante que você entenda que é assim que é a primeira etapa do gesto técnico. É assim que começa. Só que depois, quanto mais velho você fica, mais vai fechando a janela, menos neuroplasticidade você tem, certo? Apesar que quando você bebe cafeína, você aumenta um pouquinho a neuroplasticidade, mas não resolve tanto para você que já tá mais velho. Então, você que tá mais velho, você já tem que ir para um próximo nível. Você tem que começar a encaixar trabalho de reação, você tem que começar a encaixar trabalho de tomada de decisão. E quando você quiser, por exemplo, minha embaixadinha tá ruim, eu vou precisar fazer um trabalho analítico de muita repetição e correta essas repetições. Porque se eu faço muita repetição, mas faço errado, a chance de você ter uma adaptação ruim é pior ainda. Por quê? Porque quando você fadigar, e aí é muito importante que você entenda isso, quando eu estou fadigado, na verdade é aí que eu mostro a minha técnica real. Porque eu vou trazer a base do gesto motor de quando eu aprendi. Por isso que a gente precisa... Chega um certo momento que não adianta treinar técnica por treinar técnica. Eu preciso treinar a técnica sob fadiga. Porque eu vou conseguir remodelar os mecanismos já pré-existentes, que foram gerados ali na resposta motora. É um mecanismo de resposta motora que a gente tem. E aí tem alguns livros que abordam só estudando essa questão da resposta motora, dessa programação motora. E, pessoal, outra coisa importante de vocês entenderem é que o gesto motor, quando ele é treinado sob fadiga, você consegue modelar ele muito melhor. Inclusive, sabe quem fazia muito isso? O Roger Federer. Não sei se você conhece, um tenista, um dos maiores tenistas do Brasil. O treinador dele, na verdade não era ele que aplicava, mas o treinador dele falava já que ele tinha muito vício técnico. O que é o vício técnico, pessoal? É quando você faz aquele gesto técnico bem, só que quando você começa a fadigar, começa a vir esse mecanismo lá de trás, entendeu? Que é mais profundo. E aí é onde você começa a errar demais, porque você não consegue ter o movimento correto naquele momento, entende? Então aí você começa cada vez mais errar no jogo. E aí é onde pega, e aí é onde diferencia. E aí por isso que o Roger Federer, por exemplo, o tênis, é todo o tempo você fazendo gesto técnico ali, sem parar. Então se você tiver vício técnico, cara, você vai ter muito problema. No futebol não é diferente. Porque se chega passou ali dos 45 minutos, fadiga já vai começar a vir. Aí tudo bem, você tem uma recuperação, volta um pouco melhor da fadiga central, né? Naquele modelo que eu ensinei na Masterclass, da fadiga central. E aí você voltou um pouco melhor. Só que dá ali 70, 80 minutos de jogo, já era. Você começa a errar. E aí erra. E aí é onde o seu gesto motor, você acaba assim, sofrendo na perda de desempenho. O seu desempenho começa a falhar muito, certo? Então por que é importante que você repita muito
E quando você vai se tornando um atleta avançado, você tem que repetir mais, tá? E com mais qualidade, e ainda adicionando elementos cognitivos de tomada de decisão e elementos de reação, certo? Então isso é muito importante. A live tá sem áudio não. Aumenta aí que tá baixo. Beleza, pessoal? Então deu para entender já como que funciona a iniciação ali do gesto técnico? E aí por que é importante você, na prática, começar a fazer os gestos analíticos com bastante repetição, mas não adianta só fazer repetição. Eu preciso começar a adicionar elementos cognitivos. Como que eu faço isso aqui, ó, na prática? Vamos abordar a prática. Então eu posso também falar muita teoria, mas vamos falar de prática. Eu só vou conseguir a partir do momento que eu colocar os elementos cognitivos. Esses elementos, pessoal, eu vou colocar hoje a gente usa um aplicativo, tá? Um programa, né? Aplicativo, programa. Ele chama Switched On, tá? Se vocês quiserem, eu posso estar depois compartilhando com vocês. Lá no grupo exclusivo de WhatsApp, eu vou mandar ele lá para vocês baixarem. Switched On. O que é esse aplicativo? Ele é um aplicativo que você tem padrões aleatórios de número, de cor e de direção, setas. Por que é importante que você possa usar esse aplicativo? Porque através dele você vai melhorar a sua tomada de decisão e aí você vai conseguir distribuir sua atenção, ou seja, você vai ter que executar o gesto técnico e ao mesmo tempo você vai ter que conseguir ler informações no ambiente. Então você tem que ler o número que está aqui atrás, você tem que ler a seta, que às vezes vai indicar uma questão aí, você tem que fazer essa leitura. E aí você traz uma situação de jogo. Porque no jogo, às vezes eu vou fazer o gesto técnico, mas antes eu já tenho que estar olhado aqui, ó. E não só olhar, eu vou ter que tomar uma decisão no que está acontecendo aqui. Então, essa decisão pode ser mover para frente, essa decisão pode ser abrir o braço aqui e proteger. Ou seja, quanto mais eu trago a realidade de jogo, que é essa realidade onde tem um monte de coisa acontecendo, e eu tenho que pôr a minha cabeça, pôr ali o meu sistema nervoso central focado, concentrado em conseguir fazer corretamente, ou seja, no espaço certo, no momento certo e analisando, tomando as melhores decisões. Porque não adianta também eu treinar e quando eu vou tomar a decisão, eu tomo uma decisão errada. Ou seja, se eu tinha que girar para fora, eu girei para dentro. Aí já era. Você erra o domínio, aí o cara vai e não, você até acertou o domínio, mas errou o lado. Aí o cara aqui, ó, roubou a bola. Então você entende que é uma progressão? Então vamos dar um exemplo prático do programa de treinamento de espaço reduzido que a gente criou, junto com o atleta preparado. O que foi a nossa ideia? Não adianta eu fazer um exercício focado ali somente na questão técnica. Ou seja, não adianta só eu fazer gesto motor. Claro que o gesto motor ele é a base. Por isso que lá a gente dividiu em 3 fases: o iniciante, o intermediário e o avançado. Por quê? O iniciante, ele não precisa fazer leitura, porque ele não dá conta nem de fazer aquele gesto motor. O intermediário já é aquele cara que dá conta de fazer um gesto motor, porém o gesto motor dele apresenta muitos erros. E o avançado é aquele cara que ele acerta totalmente os gestos técnicos. A única dificuldade que ele tem em jogo é na tomada de decisão e na leitura. Porque quando ele começa a ler, quando ele começa a tomar decisões, a cabeça dele começa a confundir. Aí ele começa a errar domínio, ele começa a errar finalização, ele começa a errar passe, certo? Então é muito importante que nesses momentos, ou seja, o atleta avançado, ele já tem que vir para esse trabalho mais avançado. Um trabalho que vai exigir mais, vai exigir leitura, vai exigir tomada de decisão. Então, por exemplo, uns gatilhos que a gente costuma colocar. Quando você aparecer a cor amarela, você tem que fazer um movimento diferente. Pô, já pega outro nível, porque o cara tá aqui de frente, ele olha aqui e já vê amarelo, e no próximo ele já tem que mudar a programação. E aí é onde o cérebro tem adaptações positivas. E aí é onde o cara começa a cada vez mais ser eficiente no jogo. Porque vamos supor no jogo que ele programou. Ó, quando a bola chegar eu vou fazer isso aqui. Só que na hora que a bola chega, o adversário move de um jeito que ele não estava esperando. E aí é onde, quando eu tenho esses trabalhos, o meu atleta é mais eficiente em reagir, é mais eficiente em tomar decisão. E aí é onde as coisas começam a acontecer, entendeu? Por quê? Porque aí, como eu já trabalhei isso e já tenho isso programado,
eu consigo fazer a reação rápida e mudar a programação. Agora, um atleta que ainda é muito iniciante e não dá conta de fazer essa programação rápida, ele vai fazer a leitura, vai demorar a tomar a decisão, e aí é o momento que ele perdeu a bola, é o momento que ele errou o gesto técnico, errou o tempo de bola, entendeu? E o TDP Foot Art falou: segue minha página aí, rapaziada. Não, Mil, tô começando agora, Deus abençoe. Sigam ele lá, tá? E, enfim, pessoal. Então, assim, você precisa, se você quer melhorar o seu gesto técnico, gesto motor, você precisa entender seu nível. É a primeira coisa. Porque se eu acho que eu sou avançado e eu sou iniciante, eu vou fazer o treino errado. Aí eu já vou estar pondo reação, sendo que eu não dou conta nem de fazer o movimento. Ou seja, vamos supor, eu não dou conta nem de fazer a embaixadinha lá com a bolinha de tênis, umas quantidades de repetições boas, né? E já quero ali ir para um trabalho de leitura. Eu vou errar, cara. E aí eu vou errar muito e muito, eu vou me frustrar, vou perder tempo, vou cada vez aumentar a minha ansiedade, meu medo na hora que eu estiver dentro do campo, porque eu não tô, meu cérebro não tá confiante. Eu perco a minha confiança. E aí você perdeu a autoconfiança, já era, vai começar a errar. Então, tá vendo como que tudo tá ligado, pessoal? Mentalidade tá ligado, tática tá ligado, questão técnica. Não existe nada isolado no futebol, certo? Não existe assim, você treina a técnica e bum, deu certo. Treina o físico, bum, deu certo. Não, tudo tem conexão com a outra coisa. Se eu tô mal fisicamente, o que vai acontecer? Minha autoconfiança vai lá embaixo. Na hora que eu for executar a movimentação no que se refere à tática, eu vou errar. Não vou chegar a tempo. Entendeu? Então tudo vai interligando. E aí, voltando aqui pro foco, a segunda questão, eu defini meu nível, agora eu vou começar a aplicar os trabalhos. E aí, quais vão ser os trabalhos? Vai ser de acordo com aquilo que eu já falei antes. Iniciante, foco em repetição, analítico, para conseguir automatizar esse movimento. O intermediário, ele já tem o movimento automatizado, porém ele apresenta muitos vícios. Então ele tem que vir para um trabalho mais de fadiga. E o avançado, ele começa a fazer trabalho cognitivo, trabalho de reação, trabalho de tomada de decisão, trabalho de leitura de ambiente, né, que é esse trabalho de você ler a cor, ler o número, ler a seta, entendeu? E aí você começa a ligar tudo isso e as coisas começam a fluir. Você começa a melhorar o seu nível técnico, começa a melhorar a sua qualidade e assim você cada vez mais potencializa isso daí. Então, a Ana Luísa comentou: mentalidade mais tática mais técnica. Sim, só faltou o físico aí, né? Mais físico. Então tem esses 4 elementos, são os 4 pilares do futebol. E esses pilares, eles estão conectados, tá? Agora a gente lançou a metodologia, pessoal, que é uma assinatura onde a gente vai ter lá o Gustavo, nutricionista, vai ter o Tornson, jogador, falando sobre mentalidade, vai ter o Paulo, que é analista de desempenho, falando sobre tática. Então a gente tem uma série de... vai ter o atleta preparado falando sobre técnica. Então a gente vai ter várias aulas semanais saindo, tá? E aí, voltando agora pro tema da técnica, beleza, eu já tenho um atleta avançado. Quais são na prática? O que eu vou fazer na prática? Eu vou colocar exercícios que sejam desafiadores, certo? Então, por exemplo, o cara que já faz 100 embaixadinhas, 150. Eu não preciso fazer 1000 embaixadinhas. Claro que se ele tiver à toa ali brincando, não tem problema. Agora, num treinamento, eu preciso pensar no próximo nível. Então, eu preciso agora ir para uma bolinha de tênis. Aí tá fazendo legal com a bolinha de tênis, agora eu vou para tomada de decisão. Então, é assim que funciona o processo de treinamento técnico. É assim que você evolui dentro de um programa de treinamento técnico. E é assim que você melhora o seu gesto motor. Porque quanto mais o seu gesto motor é automático, quanto mais qualidade esse gesto motor tem, mais a chance de você ser produtivo, mais a chance de você conseguir ter bons resultados. Beleza? E acabei de ver aqui que estava mutada a live lá no YouTube. Enfim, né? Acontece. Mas segue o jogo. Então, pessoal, é importante isso, tá? Que você possa estar fazendo essa construção do seu gesto motor progressivamente, de forma que ao final do seu programa de treinamento, você consiga já ler o jogo, você consiga ser automático naquilo que você está fazendo e ser assertivo. Como que você melhora a tomada de decisão? É no treinamento, tá? Você pode ver os grandes jogadores, aí você pega o Messi e tal, é um cara que tem uma tomada de decisão muito rápida e muito assertiva. Você pega o Messi assim, é dificílimo o Messi ele tomar uma decisão tipo péssima assim, sabe? É dificílimo porque ele já faz leitura do campo o tempo inteiro, que é uma coisa que muitos de vocês já viram. Então todo o tempo ele tá escaneando o jogo. Isso é tática, mas também é técnica. Porque se ele não escaneia o jogo, como que ele vai acertar o gesto técnico? Se ele não sabe o lado que ele vai girar? Entende como tá estritamente ligado? Então é muito importante o quê? Treinar a técnica com componentes reativos e cognitivos. Só que para isso existe uma construção.
Essa construção é gradativa, progressiva e assim você vai chegando em um mecanismo automático onde você vai começar a acertar cada vez mais.